Olá, boa tarde, tudo bem? Sexta-feira, dia 5 de julho, hora do almoço e de ficar muito bem informado. No NT Sul de hoje, a gente traz mais detalhes da mobilização SOS Agro. No final do encontro, ficou definido que os agricultores e as entidades vão apoiar a proposta da Farsul, enviada ao governo federal no dia 7 de maio. As máquinas da empresa Ditrev Engenharia já estão a campo nas obras de pavimentação de parte das ruas Conde de Porto Alegre e Moron. Os trabalhos em todo o trecho licitado devem ser finalizados em 5 meses. E ainda, a reportagem mostra 2 casos relativos a obras de pavimentação e calçamento que iniciaram e não foram concluídas, alvos de mensagens enviadas por telespectadores. As ruas ficam nos bairros Noêmia e Marina. Domingo vai ter feira de artesanato aqui em Cachoeira do Sul. É que a Associação dos Artesãos de Cachoeira do Sul quer popularizar ainda mais o trabalho dos associados. As primeiras famílias chegaram ontem ao Centro Humanitário de Acolhimento de Canoas. Chamado de Recomeço, o espaço vai abrigar famílias vítimas das enchentes. Os primeiros 500 acolhidos devem chegar até o dia 10 de julho. No quadro Semana pelo Mundo, o furacão Beryl, que deixou um rastro de destruição ao passar pelo Caribe nesta semana, toca agora o solo no México. O país vem se preparando para os efeitos desse fenômeno, que deve atingir inclusive a região turística de Cancún. E você de casa, quer participar com a gente? Então já vá se preparando aí para mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp. A sua notícia é sempre muito bem-vinda por aqui. Então, atenção, o WhatsApp é o 51997697129. Você pode enviar áudio, pode mandar uma foto, um vídeo, o seu texto e, claro, a gente põe aqui na nossa telinha. Você também pode participar nas nossas lives, que já estão no ar. É só você mandar aí a sua participação em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. Ontem, cerca de 4.000 pessoas participaram do movimento SOS Agro aqui em Cachoeira do Sul. E ficou definido, no final do encontro, que os agricultores e também as entidades vão apoiar a proposta da Farsul, enviada ao governo federal no dia 7 de maio. A tarde foi reservada para manifestação de políticos, de entidades e principalmente de agricultores que relembraram os momentos difíceis, com muita angústia, incerteza e emoção. Que a gente é gigante, mas é gigante quando a gente está junto. Quando a gente está forte, do jeito que a gente está aqui hoje, agora. Eu sou uma produtora pequena, eu perdi tudo. Eu entrei na minha lavoura e eu vi a minha soja podre. Eu vi a minha soja. A tarde foi de fortes manifestações de agricultores na mobilização que reuniu mais de 4.000 pessoas no ginásio da Fenarroz, em Cachoeira do Sul. O SOS Agro RS foi o primeiro movimento do setor em busca de apoio na recuperação da agricultura gaúcha. Produtores contaram as suas realidades e pediram apoio do governo federal através dos políticos que estavam presentes. Dia 15, como comentou o Fábio, termina a data para nós pagarmos. Quer dizer, tentarmos quitar ou tentarmos esperar alguma coisa. Pergunta que eu faço a vocês, porque a nós não temos a resposta. Recesso 18 de julho, vencimento 15 de agosto. Como é que fica a PL? Foi aprovado no Congresso, vai para o Senado, qual é o trâmite? E outra pergunta, o pleito que nós estamos, nosso movimento, SOS, o Agro RS apoia o movimento, as reivindicações da Farsul. Qual é o mais fácil? Nós precisamos de soluções. Discurso bonito, a gente acha e bate palma, mas agora nós precisamos de soluções. E essa reunião hoje aqui é para ouvir vocês. Nós preparamos o palco para você nos dar soluções e soluções que sejam de acordo com a nossa realidade. Obrigado. Obrigado, galera. Isso aqui é só o começo, tá? Se não vir, é só o começo.
Nós, na verdade, estamos todos juntos aqui para construir uma solução. Mas nós, mobilizados, com o documento que está saindo hoje daqui, não sei se o Gedeão já falou, chegou agora o deputado Alceu Moreira, mas o Marcel Van Hatten conseguiu uma reunião com o presidente da Câmara, para terça-feira. Não é tão simples transferir para alguém resolver. Nós só vamos resolver, eu estava falando aqui, a grande mídia não nos escuta. Quem decide é o presidente da República com o seu governo. Nós temos que chegar nele. E para chegar nele, tem que chegar pedindo e propondo o que a gente deseja. E aqui nesse fórum vai sair esse movimento. As medidas apresentadas pela Farsul no dia 7 de maio e endossada pelos produtores incluem a prorrogação de dívidas, criação de uma linha de crédito com juros de 3% e prazo de pagamento de 15 anos, com até 2 anos de carência. Nós deixamos de colher 30 milhões de toneladas de grãos em 2 safras que passaram por seca. Essa aqui foi a Padecal, porque tivemos um grande evento climático sabido por todos, estamos sofrendo a consequência e evidentemente esgotou a capacidade econômica, financeira dos produtores para poderem pagar realmente os seus financiamentos, enfim, todos os investimentos que normalmente são feitos no agro, que são muito grandes. O que nós precisamos é de prazo longo, juro barato, isto sim. Qual é a carta da Farsul? 15 anos de prazo, 2 anos de carência e taxa de juros de 3%. O que nós queremos? Que haja uma equalização da diferença de juros durante esse período de 15 anos, e isso aí é suficiente, mais do que suficiente, para o produtor pegar o pacote de endividamento e pagar a sua conta sem querer privatizar com a sociedade o prejuízo. Não, evidentemente que houve uma calamidade, mas nós achamos muito difícil, sim, nós temos um perdão de dívida, e também não é a pedida não é essa, a pedida é uma equalização do juro. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os prejuízos no campo ultrapassam os 4,5 bilhões de reais. 200 mil propriedades gaúchas foram atingidas. No final do evento, ficou acordado que o grupo espera uma resposta do governo federal até o próximo dia 15. Caso não ocorra, uma nova manifestação será realizada no dia 19 de julho em Porto Alegre. Chega de conversa, chega de dizer que vão ajudar. Eu quero ajuda. Eu não quero uma conversa bonita. E daqui para frente vai ser cada vez maior. Sem bandeira. A nossa bandeira é essa aqui, ó. Pode vir o pessoal que for. Foram falas bastante fortes, bastante duras ontem neste evento, o SOS Agro, aqui em Cachoeira do Sul, que é o start, pontapé inicial nessa pressão, nessa cobrança mais forte sobre o governo federal, justamente para ter essa prorrogação de dívidas por um período longo, como 15 anos, e um juro também que seja aceitável. O pedido da Farsul é de 3%. E aí, como o Bernardo já mencionou na reportagem, essa proposta está sendo enviada ao governo federal e os agricultores esperam, os produtores esperam um retorno até o dia 15, com a promessa, caso não haja um retorno, um posicionamento, uma luz no fim do túnel nesse sentido, para essas demandas, para essas pautas que foram apresentadas, no sentido de que novas manifestações irão ocorrer no Rio Grande do Sul, muito provavelmente na capital Porto Alegre. A gente vai seguir acompanhando, porque realmente essa retomada do agronegócio do Rio Grande do Sul não é uma retomada fácil, como foi mencionado por vários produtores ontem. Os produtores, nesse momento, eles têm uma dívida, dívidas de financiamentos, dívidas grandes, volumosas. Então, perderam a sua produção. Então, como é que vão tomar simplesmente um novo empréstimo para fazer uma nova safra, sendo que estarão contraindo uma nova dívida e tem mais a herança da dívida que ficou para trás? Então, realmente, não é muito simples a equação e o suporte federal vai ser necessário nesse momento para essa retomada, né? Foi aberto ontem em Canoas o primeiro centro humanitário de acolhimento do Estado, chamado de Recomeço
O espaço vai abrigar famílias vítimas das enchentes, que serão admitidas de forma gradual. Os primeiros 500 acolhidos devem chegar até o dia 10 de julho. De acordo com o governo do estado, a criação do centro foi uma realização conjunta. O sistema FEComércio, SESC, SENAC financiou estruturas provisórias e a gestão será realizada pela Agência da ONU para as Migrações. Paulo, Raquel e os 2 filhos moravam no bairro Matias Velho, um dos mais atingidos do município. Ficaram abrigados na universidade e agora fazem parte do primeiro grupo de famílias transferidas para o Centro Humanitário de Acolhimento. Para cá agora é uma expectativa de um lugar melhor, né? Porque onde a gente estava era meio comunitário, todo mundo junto, e era meio complicado. Mas aqui vai melhorar bastante, né? Vai ter uma estrutura bem melhor do que no local onde nós estávamos. Não que era ruim, né? Mas melhorou bastante. Acho que vai ser bem legal ter vindo para cá. Acho que vai ser... Agora a coisa vai andar, agora começa o nosso recomeço, né? Recomeço. Assim o espaço foi nomeado. As obras de preparação do terreno começaram em 4 de junho. Em um mês, a estrutura total de 30 mil metros quadrados está pronta, com banheiros, refeitório, lavanderia, berçário, posto médico, áreas para os animais de estimação e policiamento 24 horas. A gestão do espaço é da Agência da ONU para as Migrações. As casas modulares podem receber até 5 pessoas. Elas têm beliches, cama de casal e berços, conforme a necessidade de cada família. Este é o único dos 3 centros humanitários de acolhimento em construção que recebeu as unidades habitacionais da Acnur, a Agência da ONU para Refugiados. No total, são 126 unidades de 18 metros quadrados cada uma. Aqui devem viver até 180 pessoas. Nós trabalhamos na idealização do desenho do espaço interno para ter certeza que as famílias aqui também possam ter mais dignidade e proteção. E o que significa isso? Significa, por exemplo, a escolha de famílias e a escolha da estrutura de habitação ser próxima, por exemplo, para pessoas com deficiência física serem próximas de todos os outros serviços. Então nós trabalhamos muito nessa questão de layout até do espaço. Nós conhecemos muito bem o drama de famílias serem forçadas a sair de casa. Trabalhamos com refugiados em crises por conflito, por terremotos, por até também inundações. Estamos fazendo treinamento, capacitação, não só de construção de casas, de idealização de espaço, mas também de gestão. O município chegou a ter quase 100 abrigos. 7% da população precisou abandonar as casas. Com o centro de acolhimento, as escolas devem retomar a rotina. Temos hoje 4 escolas municipais que também estão abrigando em torno de 300 pessoas. Nós temos hoje 700 pessoas em Canoas que estão em abrigo. Lembrando que nós chegamos a ter quase 24 mil pessoas em 97 abrigos, né? Então isso aos poucos está sendo equacionado. É claro que nós temos aqui o aluguel social, que vai beneficiar 2.000 famílias. Nós temos o Estadia Solidária, que vai beneficiar até 8.000 pessoas. Então, são mecanismos que também vão ajudar nesse processo de reconstrução, junto com esses 2 centros humanitários. Além do recomeço, outro espaço de acolhimento deve ser inaugurado no Centro Olímpico Municipal de Canoas nas próximas semanas. Já em Porto Alegre, o Centro Vida, na Zona Norte, será aberto no dia 10. E com isso nós vamos zerar o número de pessoas em abrigos em Canoas e pretendemos também zerar o número de pessoas em abrigos em Porto Alegre. Caso seja necessário mais 2 centros, nós temos condições de construir. Sabidamente, um local será no estacionamento do Porto Seco e outro no Centro Municipal de Eventos Ervino Besson. Mas nós não iremos construir se não houver necessidade de demanda de pessoas. O que nós queremos é casas definitivas para cada uma das pessoas. Mas até conseguir cumprir toda a jornada para atender a cada uma das famílias, todas aquelas que precisarem ainda de abrigo precisam ser atendidas com dignidade, com carinho e com atenção. A gente está buscando estabelecer estruturas adequadas, e não apenas estruturas, mas políticas públicas também acopladas a cada um desses centros, de atendimento de saúde, de atendimento psicológico, de espaços de recreação para as crianças, de estímulos a essas crianças, de encaminhamento profissional, tudo aquilo que possa atender com o carinho e atenção que cada uma dessas famílias merece. Assim, pelo menos essas famílias já podem ter um pouco mais de dignidade, né, de privacidade,
para tocar suas vidas. Está longe do ideal, essas famílias precisam ser realocadas em novos locais, precisam receber moradias, casas, mas até que isso aconteça, não há dúvidas de que vai ser um processo longo, então as moradias provisórias são o caminho, ao menos por agora, né? Foi aprovado o plano de trabalho da Defesa Civil de Cachoeira do Sul para a construção de uma nova ponte no rio Botucaraí. O valor aprovado é de mais de R$ 2.500.000 e prevê uma ponte de concreto de 50 metros. No local existia uma ponte de madeira que acabou sendo levada pela enchente do mês de maio. Os laudos que embasaram o cadastramento dessa ponte no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres foram elaborados pela OS Engenharia, empresa contratada pela CACISC junto à classe empresarial. Lembrando que, além da ponte do Botucaraí, também está aprovado o plano de trabalho de mais 3 pontes, 2 no Bosque e uma no Irapuá. Agora a Prefeitura precisa elaborar o projeto executivo para dar, então, andamento a essas obras. E eu já convido você de casa a interagir, mandar o seu recado para a gente. Tem notícia para compartilhar? Tem notícia para contar? Quer comentar as reportagens que estão no ar? Manda a sua mensagem para a gente no WhatsApp. Sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui. Está na telinha o WhatsApp 51997697129. Sempre destacando, né? Muitas participações que vão chegando, elas terminam depois virando reportagens. Como eu sempre digo, a nossa equipe, ela não consegue estar atenta de olho em tudo que está acontecendo na nossa sociedade, mas de maneira conjunta, com a sua participação, você pode ser aí um repórter colaborativo do NT Sul, então você vai reportando aquilo que está acontecendo, outros telespectadores vão se manifestando também, e a gente vai buscando informações do poder público, e assim a gente tem esclarecimentos para as principais demandas do nosso dia a dia, né? Então, vá participando. E muito obrigado para quem está com a gente acompanhando no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tem vários recadinhos, já já a gente vai ver essas mensagens que estão chegando, assim como mensagens do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Estou esperando pelo seu recadinho. Vamos mudar de assunto para falar de um fato que marcou a história recente do Brasil. Há 30 anos entrava em vigor o Plano Real, uma iniciativa que trouxe estabilidade econômica ao país e perspectiva de planejamento financeiro para o cidadão. Foi também o fim de um período de inflação galopante e corre do consumidor para driblar a famigerada maquininha da remarcação de preços. Para abastecer o carrinho, é regra pesquisar para gastar menos, porque os preços variam, mas nada comparado ao tempo da hiperinflação. Seu Oscar lembra da corrida às compras há pouco mais de 3 décadas. Tu recebia o salário num dia, no mesmo dia tu era obrigado a sair do teu trabalho e ir para o supermercado fazer tuas compras, né? Porque se deixasse o teu dinheiro parado em casa ou no banco, deixasse para comprar uma vez por semana, né? Cada vez que tu fosse no mercado, tu ia comprar menos. E nada de código de barras. O Mauro já trabalhava no supermercado da família e guarda a máquina de remarcar preços. Graças a Deus não se usa mais isso, né? Porque essa maquininha aqui era sinônimo de inflação e que não era bom para ninguém. A gente entrava em contato com o fornecedor e no momento que a gente fazia o pedido, já atualizava o preço e já saía remarcando. Tinha alguém específico para fazer a remarcação de produto. Teve um dia que isso marcou bastante, que o arroz a gente remarcou 5 vezes num dia só. Essas maquininhas trabalhavam mesmo, isso porque a inflação era absurda. 1 litro de leite como esse, por exemplo, que hoje custa R$ 5,35. Se a gente estivesse em 1993, quando o IPCA registrou uma inflação de 2.500%, no final de um ano ele custaria R$ 132. O símbolo da inflação na época era o dragão que queimava o orçamento das famílias. De que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão? No final dos anos de 1980 e início dos 90, eram os alimentos nos supermercados.
Mas também os remédios, os combustíveis, as prestações, tudo subia. Já a remuneração dos trabalhadores não acompanhava esses gastos. O Ministério do Trabalho tinha que fazer a questão dos gatilhos, os salários aumentavam de 3 em 3 meses, né, para recompor essa perda de poder de compra, mas realmente era bastante difícil, né, acompanhar essa velocidade da inflação. A inflação foi herança da ditadura militar, do crescimento econômico sem limites de gastos e com endividamento externo. Acabar com o aumento desenfreado do custo de vida foi meta dos presidentes pós-diretas já. O governo não conseguia deter esse volume, esse aumento da inflação, e vários planos foram fracassados, né? Já começamos ali, principalmente em 86, com o Plano Cruzado, né? Depois o Plano Bessel em 87, depois o Plano Verão em 89, Plano Collor 1 em 90, Plano Collor 2 em 91. Do Cruzeiro para o Cruzado, Cruzado Novo, novamente o Cruzeiro e o Cruzeiro Real. Difícil decorar as trocas de moedas, zeros cortados, notas carimbadas. Sarney congelou os preços, Collor confiscou os valores da poupança. Até chegarmos no impeachment, né, do então presidente Collor, o Itamar assumindo, e o Itamar é um obstinado, né, para o combate à inflação. Tanto é que ele chama Fernando Henrique e fala, eu quero um plano. O Fernando Henrique, então, chamou pessoas capacitadas, né? O Pércio Darida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, Fernando Baixa e Pedro Malan, tá? Que faziam parte também já de um momento histórico do Brasil, que era o consenso de Washington, de profissionalizar também o setor público. O Plano Real chegou em fases. Primeiro, o Brasil teve uma moeda sem notas, a Unidade Real de Valor, URV, em clima de compra de televisores para a Copa do Mundo de 94. Eu não tenho televisão em casa, mas essa promoção aí da Copa aí, né? Nesses últimos dias que se aproximam da Copa, aumentou bastante o consumo. Os consumidores tinham que calcular. A unidade de URV era fixa, mas o valor em cruzeiros reais mudava todo dia para se equiparar ao dólar. No 1º de fevereiro ele varia um valor, no dia 2 varia outro valor, mas continuava o URV. Então a memória do cliente, né, do consumidor, é que ele pagava sempre a mesma URV por aquele produto, embora desembolsasse mais cruzeiros reais. A URV acompanhava o dólar para ter uma data específica, 1º de julho de 94, nós tivéssemos então a paridade de R$1, $1, né? Para quê? Porque a moeda é a identidade de um país, né? A confiança. Como uma moeda forte, a confiança das pessoas comprarem aquela moeda, investirem naquela moeda. No começo teve adaptação. Nos 5 dias da implantação do real, as pessoas começam a compreender os mecanismos do plano. Qual é a tua principal dúvida com o real? Se vai dar certo. Vamos ter inflação ou não vamos ter inflação? O real ainda é uma raridade em Porto Alegre. A maior parte da nova moeda aparece nas mãos dos comerciantes, misturada com o cruzeiro real. Você ainda não tem o real? Eu tenho uns em casa, mas eu estou gastando esse aqui primeiro. Alguma dificuldade? Um pouquinho por causa do troco. Que tipo de troco está faltando? Está faltando R$1 para baixo, não. Mas não é só o real que preocupa os consumidores. A maior dificuldade continua sendo um velho problema, a elevação de preços. Embora a inflação tenha caído de 47,43% em junho de 94 para 6,84% em julho, o real levou um tempo para ter a inflação anual de um dígito. Também afetou os empregos e manteve os juros elevados. Manter a paridade por muito tempo, né? Porque a moeda ela se desvaloriza conforme a inflação, e a nossa inflação no ano foi de 20%, então lá em 97 apenas que a gente começou a ter uma inflação de um dígito, 5,22, né? Então essas correções na moeda também acabaram desestruturando esse modelo econômico. E a outra questão, a taxa Selic, né, que teve que se manter alta justamente para atrair os investidores. O plano promoveu a abertura econômica do país, emitiu títulos públicos para trocar a dívida externa pela interna e estabeleceu metas para conter a inflação e manter a estabilidade. Por mais que a inflação ela se descole, há um controle por parte do governo dessas metas e um acompanhamento de toda a sociedade e principalmente o fato de você planejar sua compra, porque os preços relativamente você acompanha e faz um bom planejamento das suas compras.
Que história, né? A história do Plano Real. Muito bom a gente relembrar um pouco como é que foi essa transição de moeda. E eu sempre digo, né, que o Plano Real, a estabilização da moeda do nosso país, da inflação acima de tudo, é uma conquista econômica do nosso país. Né? A chegada até o Plano Real foi a duras penas. Esses planos econômicos que a gente ouviu aqui na reportagem, vale a pena a gente retomar, consultar, conhecer um pouco mais sobre eles. Eles foram duríssimos, foram péssimos também. A inflação ali em 93, mais de 2.000% num ano, algo impensado, algo absurdo. Naquela época, se a gente tinha, quem sabe nos Estados Unidos, 2% de inflação ao ano, na União Europeia algo em torno de 4% ao ano, a média mundial de inflação nesse período era de 7% e o Brasil com mais de 2.000% de inflação ao ano. Algo que a gente talvez não consiga alcançar a dimensão de quão terrível foi esse período econômico do nosso país. Então, temos problemas econômicos ainda hoje? Claro, não há a menor dúvida disso, né? Temos um país ainda muito desigual, tem muitas questões ainda relacionadas à inflação, ao próprio real, que a gente pode questionar, mas não há dúvida que é uma moeda que estabilizou, um plano econômico que estabilizou a inflação no nosso país. E você, o que lembra aí desse período econômico do nosso país, 93, 94, mudança de moeda, como isso afetou a você, a sua família? Tem história para contar? Manda pra gente aí no nosso WhatsApp 51997697129. Algo que ficou muito marcado, principalmente em capitais nessa época, foi especialmente ali depois do Plano Cruzado, a gente teve congelamento de preços, né? Especialmente na época do governo Sarney. Tinham as fiscais do Sarney, principalmente donas de casa, que acompanhavam os preços, a evolução dos preços no mercado. Em determinado momento havia a proibição de reajuste, né? Então o comerciante, imagine você que é comerciante, simplesmente você tem um aumento de preço, mas você não pode repassar isso para o consumidor, né? Tem que aguentar no osso do peito a dureza aí do valor do congelamento de preço. E alguns tentavam dar o seu jeito nesse período que era muito terrível. E as donas de casa, especialmente, que anotavam tudo no caderninho, se tornavam aí as fiscais do Sarney para acompanhar de fato, para saber se os preços estavam aumentando ou não. Não sei se isso ocorreu aqui em Cachoeira do Sul também, nas capitais, isso ocorreu bastante, né? Vamos ver então aqui os recadinhos do nosso WhatsApp? Vamos ver as mensagens aqui na nossa tela? A Lenise, fico muito feliz que as pessoas que perderam tudo na enchente podem ter um lugar para ficar, agasalhadas nesse frio, diz aqui a Lenise. Muito necessário, né, Lenise? Obrigado pela tua participação. Ontem a gente trouxe também aqui no NT Sul informação de que a Prefeitura de Cachoeira do Sul fez um pedido também ao governo do estado para a construção de casas aqui no município. Para quem não viu essa informação, ela está disponível no nosso Facebook, no próprio Instagram, para que você de casa acompanhe também o que está sendo feito por aqui. Quem mais? Temos mais recadinhos? O Bruno Souza gostaria de pedir a atenção da Secretaria de Obras para a recuperação do trecho da rua Censúrio Cordeiro, esquina com a Avenida Brasil, fica próximo à creche municipal Irmão Pedro. Está intransitável, diz aqui o Bruno. Dá para ver o tamanho das valetas aí, o pessoal colocou algum material, mas esses sedimentos eles vão soltando, a água vai passando e a valeta vai ficando aberta, dificultando o tráfego por esse local. Então deixamos aqui o registro do Bruno. Obrigado, Bruno, pela tua participação. O Tragino de Araranguá, Santa Catarina. Boa tarde, com muito frio aqui em Araranguá, mas sempre ligado na programação da TV Cachoeira. Obrigado, Tragino, pela participação. Um abraço para todo o nosso público, nossa audiência no estado de Santa Catarina, especialmente no município de Araranguá. Daqui a pouquinho vou trazer aqui os recados do nosso YouTube, mais mensagens também do WhatsApp. A seguir, as máquinas da empresa Ditrev Engenharia já estão a campo nas obras de pavimentação de parte das ruas Conde de Porto Alegre e Moron. Os trabalhos em todo o trecho licitado devem ser finalizados em 5 meses. Domingo vai ter feira de artesanato aqui em Cachoeira do Sul. É que a Associação dos Artesãos de Cachoeira do Sul quer popularizar ainda mais os trabalhos dos associados. No quadro Semana pelo Mundo, o furacão Beryl, que deixou um rastro de destruição ao passar pelo Caribe nesta semana, toca agora o solo do México. O país vem se preparando para os efeitos desse fenômeno, que deve atingir inclusive a região turística de Cancún. E a gente traz também a previsão do tempo para o final de semana no Rio Grande do Sul. O intervalo é rápido, nós já voltamos.
Meio-dia e 34, NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Boa sexta-feira para você, obrigado pela companhia com a gente. Por aqui vamos atualizando as principais informações do dia e agora vamos atualizar informações também sobre o tempo. Essa semana que teve a predominância de tempo encoberto, muitas nuvens, chuva isolada pelo estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Cachoeira garoou um pouco, não chegamos a ter chuva forte. Vamos ver agora, estamos vendo na tela já imagens deste momento, da nossa câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul. Parece que não está chovendo, né? Mas temos aí o céu encoberto, há alguma possibilidade de chuva para essa sexta-feira. Se isso ocorrer, também não deve ser chuva forte. E o que a gente já começa a perceber é que a temperatura está baixando. Inclusive para o fim de semana, se prepare agasalhos quentinhos aí. A possibilidade que você tem de aquecer a sua casa, né? O fogão a lenha, a lareira. Quem tem um ar-condicionado já está mais tranquilo também nesse sentido, porque vai fazer frio. E a gente confere os detalhes agora na previsão. Sexta-feira em Cachoeira do Sul tem tempo encoberto e pode ter chuva fraca ao longo do dia. E também faz frio ao longo de todo o dia. Temperatura mínima 8 graus, máxima 11. Sábado essa condição vai mudando, ainda pode ter nuvens, mas novamente com tendência para aberturas de sol. Fica mais friozinho, mínima 6 graus e máxima 10. Domingo deve ter sol entre nuvens, mínima 7 graus e máxima 13. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda pode ter chuva hoje em regiões do centro para o norte do estado. Nas demais áreas, o predomínio é de tempo encoberto, mas sem chuva. E a tendência a partir de hoje é esfriar. Hoje a temperatura mínima deve ser registrada à noite no estado, com o ingresso de uma nova massa de ar polar. Contudo, não deve haver frio generalizado tão intenso quanto o do último fim de semana, isso por causa da instabilidade. As regiões que mais devem ser afetadas por esta nova onda polar serão o sul, a campanha e a fronteira com o Uruguai. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 13 graus. Máxima de 13 também na fronteira oeste, em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 17 graus. Em Santa Maria, na região central, 11. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 14 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, a máxima também não passa dos 11 graus. A empresa Todesmad, localizada na mineração Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, antecipa a possibilidade de demissão dos cerca de 300 funcionários e paralisação das atividades durante a execução do novo projeto da Ponte do Fandango, que prevê elevação de 3 metros e interdição da travessia. Grande parte dos funcionários residem na área urbana de Cachoeira do Sul e usam o transporte da empresa, que tem na ponte o único acesso viável. Os gestores da empresa buscam alternativa antes do efetivo início da obra, ainda sem data definida. Por mediação do deputado estadual Cláudio Tatti, foi tentada audiência com o superintendente do DENIT, Iratã Pinheiro, que ficou agendada para a próxima semana por estar ele em licença saúde. Nesta sexta-feira, deve acontecer reunião com o governo do estado na Casa Civil. Além da situação da Todesmad, a finalização da pavimentação da ERS 403, Estrada Cachoeira-Rio Pardo, que seria uma via alternativa à ponte, estará em pauta. Vamos ver mais recadinhos aqui da nossa audiência. Vou dar prioridade agora para os amigos que estão com a gente no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Obrigado a você que já é inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição para acompanhar as nossas produções diárias aqui do Telejornal NT Sul, da TV Cachoeira. O Nazareno Azevedo está com a gente, o Sérgio Marques está em Barra Mansa, lá no Rio de Janeiro. O Everton está participando com a gente. Boa tarde, Daniel. Minha pergunta que fica no ar, se essa verba que vai ser usada no bairro Xangri-Lá para fazer obra do tipo pista de caminhada, campo de futebol, etc., por que não usam para arrumar as máquinas da prefeitura? Questionamento do Everton. Essa é uma reclamação
deste ano, especialmente, dessa atual gestão, no sentido de falta de maquinário para fazer manutenção, seja na cidade, no interior, há uma falta bastante grande, um déficit bastante grande nesse sentido. A Luciane Brum Moreira também está com a gente. Santa Anoli da Silva Brum, boa tarde a todos assistindo diariamente o NT Sul. Abraço, Daniel e colegas. Andréa Bulsin também com a gente. Souza, vamos deixar as notícias da cidade lá para o final da programação. Na verdade, não, a gente abriu já o telejornal falando de Cachoeira do Sul, do SOS Agro, das coisas aqui de Cachoeira, mas nós temos aqui 1 hora de telejornal, inclusive a TV Cachoeira e o telejornal NT Sul, acho que é um caso inédito no Brasil de uma geradora de televisão que gera o seu conteúdo a partir de uma cidade de interior para o restante do país. Por exemplo, quem está em Porto Alegre recebe o sinal da Novo Tempo a partir de Cachoeira do Sul. Quem está em São Paulo, em Brasília, em Canoas, em Passo Fundo, em Erechim, essa população toda está recebendo aqui o telejornal. Então a gente atualiza as informações de Cachoeira, mas não deixa de trazer também outras informações gerais. Então fica todo mundo atualizado a partir de Cachoeira. Mas está registrado aqui a observação e a gente não deixa de trazer ao ar também. A Maísa também dizendo aqui, passaram notícia até lá de Canoas. Canoas também merece, né? Então Cachoeira do Sul também fica sabendo das informações da nossa capital, das questões gerais. Não deixamos de atualizar essas informações. Quem mais? O Juliano Bauer está com a gente. Janete Santos, boa tarde, acompanhando sempre vocês. Obrigado por manter sempre atualizada. Obrigado, Janete, pela companhia. Claudiano Santos está com a gente. Agradecemos aqui pelos recadinhos dos nossos telespectadores, dos internautas no YouTube. Vamos para a tela, recados aqui do nosso WhatsApp, o Cláudio. Diga, seu Cláudio. Olá, Daniel, boa tarde para todo mundo. Eu ainda tenho umas notas dessas antigas. 500, 200. Esse aqui é dos antigos. Antigo igual a eu. Abraço, Daniel, para ti e para todos aí, tá? Tchau, tchau. Obrigado, seu Cláudio. Seu Cláudio tem uma memória aí, relíquias, né? Não sei se as memórias com certeza não são boas, né, seu Cláudio? Cruzeiro, cruzados, foram algumas das moedas aí do nosso país. Daqui a pouquinho a gente traz mais mensagens aqui do nosso WhatsApp. Você de casa pode seguir interagindo. A Associação dos Artesãos de Cachoeira do Sul quer popularizar ainda mais o trabalho dos associados e divulgar o espaço junto à Fonte das Águas Dançantes da Praça José Bonifácio. Para isso, a estratégia adotada pela entidade é a realização de mostra e comercialização de trabalhos 2 vezes por mês na Feira Livre Municipal. A Lena Caetano nos detalha mais sobre mais uma edição do evento que acontece neste domingo. Estamos aqui na Praça José Bonifácio. Quem é de Cachoeira do Sul, conhece Cachoeira, sabe que estamos aqui na Fonte das Águas Dançantes. E quem passa pela Rua 7 de Setembro, identifica que atrás da Fonte das Águas Dançantes tem o quê? Tem a Casa do Artesão. Há cerca de 36 anos, aqui muitos artesãos produzem arte. E esse pessoal, vou contar para vocês a partir de agora, vai levar até a Feira Livre Municipal a Feira da Assoarte. Nós estamos aqui entrando no ambiente para mostrar para vocês que aqui, ó, tem muitos trabalhos manuais, muitos trabalhos artesanais que estão saindo daqui e sendo levados para a Feira Livre de Cachoeira do Sul. Michele chega mais. A Michele é secretária aqui da Assoarte e vai nos dar detalhes sobre essa atividade. Chega mais, Michele, por favor. A Michele, desde março vocês começaram a, digamos assim, colocar para fora, né, a arte de vocês e surgiu a ideia, pessoal, de 2 vezes por mês realizar uma feira na Feira Livre Municipal. É isso? Neste domingo tem? Isso, nesse domingo nós temos a Feira da Assoarte na Feira Livre Municipal. Vocês já realizaram 4 feiras? Isso, desde maio. Em maio desse ano a gente começou na Feira Livre, que é um plano B, no caso se chove, né, nessa época, a gente não perder os dias de feira. E agora, com chuva, sem chuva, a Feira Livre é o ponto de vocês durante 2 dias do mês, é isso? Isso, sempre aos domingos. 2 domingos por mês a gente realiza a feira. O que o pessoal vai encontrar na Feira Livre? Que tipo de trabalhos? Quantas pessoas deverão estar lá? Quantos artesãos? Conta um pouquinho pra gente. Você encontra artesanato deles caseira, tem flores, folhagens, suculentas, brechó, produtos coloniais, diversos trabalhos.
Tudo num único ambiente? Isso, tudo num único ambiente. A gente está em torno de 60 expositores no momento. Como é que tem sido a aceitação? Tu mencionou também que outro aspecto disso tudo, outro objetivo também, além de levar os trabalhos de vocês para que mais pessoas possam ter acesso, é trazer também as pessoas aqui para esse espaço, né? Isso, porque antes tinha os eventos na praça, o pessoal vinha nos visitar, né? E depois, conforme terminou com os eventos, o pessoal não estava acostumado a vir na praça. E daí, então, foi onde a gente teve a ideia de começar as feiras para trazer de volta a comunidade e nos visitar. E está sendo bem legal. Além do que é um programa para a família, né? Vem no centro da cidade, quer algum presente diferente, vem aqui na feirinha da sua arte. Isso aí. E no domingo agora o ponto de encontro é também na Feira Livre. Teu convite para o telespectador, por favor. É isso aí, domingo, a partir das 13h30, na Feira Livre Municipal, estaremos esperando vocês. Dado o recado, então, feito o convite da Michele, em nome de todos os artesãos aqui da Associação de Artesãos de Cachoeira do Sul, Daniel, até porque é empreendimento local, iniciativas locais que devem ser valorizadas e aplaudidas também. E para você de casa, né, a oportunidade neste domingo de pegar a família, enfim, convidar amigos, vir aqui para a Feira Livre Municipal de Cachoeira do Sul e ter uma tarde bem agradável, vendo coisas bonitas e, quem sabe, adquirindo também, porque vai ter muita variedade de artesanato por lá. Fica o convite e fica a dica para você que nos acompanha. Convite feito. Obrigado, Lena, pelas informações. Gente, as máquinas da empresa Ditrev Engenharia já estão a campo nas obras de pavimentação de parte das ruas Conde de Porto Alegre e Moron. O serviço começou ontem com as intervenções no entorno da Ponte do Amorim, que vai receber uma atenção especial nesse primeiro momento. Os trabalhos em todo o trecho licitado devem ser finalizados em 5 meses. Começou nesta quinta-feira as intervenções para o asfaltamento da Rua Conde de Porto Alegre e também da Rua Moron. As máquinas da empresa contratada pela Prefeitura já estão operando aqui nesse trecho. Nesse primeiro momento, o trabalho acontece no entorno, com drenagem fluvial, troca de canos, tudo aqui próximo da ponte do Arroio Amorim. A expectativa é que esse trabalho dure por 5 meses, no investimento de mais de R$3,2 milhões. Nós tentamos uma entrevista com a Ditrev Engenharia responsável pela obra, mas os engenheiros não estão autorizados a falarem sobre as intervenções. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, o trabalho prevê a limpeza geral das ruas, conserto de caixas coletoras de água, substituição de canos em alguns trechos, instalações de lombadas e faixas de pedestres, além da sinalização horizontal e vertical. É necessário também uma correção de alguns pontos, pintura de ligação e camada de reperfilamento para finalmente ser colocada a camada de asfalto. O pagamento será realizado por meio de financiamento junto ao Badesul. O recapeamento ocorrerá na Rua Moron, no trecho que vai da Pradozem até a Rua Conde de Porto Alegre, que segue até a Ponte do Amorim, totalizando uma extensão de 1,750 km. A empresa vai ficar instalada no pátio do DVS. 2 engenheiros da empresa estão acompanhando esse início de obras. Informações internacionais. O furacão Beryl, que deixou um rastro de destruição ao passar pelo Caribe nesta semana, toca agora o solo no México. O país vem se preparando para os efeitos desse fenômeno, que deve atingir inclusive a região turística de Cancún. Mais detalhes agora no quadro Semana pelo Mundo. A passagem do furacão Beryl pelo Caribe causou pelo menos 11 mortes. Nesta quarta-feira, o fenômeno avançou sobre a Jamaica quando foi rebaixado para a categoria 4, mas já chegou a atingir a categoria 5, o mais alto índice de intensidade na escala do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. As rajadas de vento no Caribe alcançaram os 270 km por hora.
Segundo especialistas, uma tempestade tão poderosa no início da temporada de furacões, que vai do início de junho ao final de novembro no Atlântico, é considerada extremamente rara. Nessa sexta-feira, o furacão tocou o solo no México. A região turística, incluindo Cancún, deve ser a mais afetada no país. Uma festa literalmente compartilhada movimentou Mumbai, na Índia. O homem mais rico da Ásia, o magnata indiano Mukesh Ambani, iniciou as celebrações para o casamento do filho Anant Ambani. E para comemorar a união, ele decidiu organizar uma celebração coletiva e presentear 52 casais com menores condições financeiras. A cerimônia contou com cerca de 800 convidados. Cada casal recebeu $1.200 em dinheiro e itens de consumo alimentício suficientes para aproximadamente um ano. O incêndio Thompson já consumiu mais de 1.200 hectares desde que começou na terça-feira na Califórnia. Autoridades pediram para as pessoas saírem das áreas afetadas. O fogo avança sem controle em meio a uma perigosa onda de calor no oeste dos Estados Unidos. Com isso, o governo da Califórnia declarou situação de emergência. Cerca de 400 bombeiros atuam para combater as chamas por terra com máquinas pesadas e por ar com aviões e helicópteros. Especialistas consideram a situação um prenúncio do que está por vir no estado mais populoso dos Estados Unidos, depois de 2 anos mais úmidos. Com o verão apenas começando, várias regiões do oeste do país já renovaram os recordes de calor, com temperaturas intensas acima dos 40 graus. A espera por obras em Cachoeira do Sul é alvo de reclamação constante aqui nos canais de interatividade do NT Sul. Hoje a nossa reportagem mostra 2 casos relativos a obras de pavimentação e calçamento que iniciaram e não foram concluídas, alvos de mensagens enviadas por telespectadores. As ruas ficam nos bairros Noêmia e Marina. Na prefeitura, a secretária de Planejamento afirma que tudo está dentro do cronograma e é preciso paciência. Obras que iniciaram e não foram concluídas são alvo de reclamação em pelo menos 2 bairros em Cachoeira do Sul, Marina e Noêmia. Em ambos, o alvo são obras de pavimentação ou asfaltamento. As ações iniciaram com a canalização das vias e a promessa de que, na sequência, as máquinas já chegariam para dar continuidade ao trabalho. Mas o tempo passou e apenas o amontoado de terra ficou como memória de uma promessa que não se concretizou. Na rua Francisco Antônio Dias, no bairro Marina, os moradores aguardam a volta das máquinas. O processo de canalização, que levou cerca de 2 meses, já foi concluído. A promessa, segundo eles, foi de que até agosto a rua estaria totalmente calçada. São as 3 semanas que eles abandonaram aqui e não voltaram mais. É dia de chuva, muito barro, para a gente sair de casa, as crianças. Sim, até o verão, eles disseram que ia calçar agora em seguida. E não saiu nada ainda. Só canalizaram e pararam. O seu Luiz relata que após o abandono da obra, foi obrigado a buscar alternativas para garantir acesso à garagem de casa. Colocou brita na entrada da garagem e removeu parte da terra que ficou na entrada de casa. Tinha que pôr brita ali na frente para poder entrar com o carro. Porque o que tinha? Atolava, tinha por causa da valeta, né, da vala. Aí atolava o carro na entrada na garagem. Na frente da casa aqui ficou um E de terra. Eles não espalharam, não. Eles falaram que ia terminar aqui a uma média, um prazo, até em agosto. Já pronta essa rua e cá de cima também. O prazo deles. Tá, podia prolongar, porque tem tempo chove, aí eles não tem como vir, né, com chuva e tudo. E só que assim, ó, eles deixaram assim, plantado. Olha o jeito disso aí, ó. Era um gramado, em todas as semanas, pegava a máquina, vinha cortar grama, achava que cortar, tinha grama, agora tá isso aí, ó. Como é que a gente ficar? Meu horário de serviço era de noite. Eu chegava meia-noite e pouca. Eu tinha que botar a tábua para entrar dentro do meu pátio. Se eu deixar o carro aqui na rua, eu estou riscando, se levantar o dia de me levantar de manhã,
Não tem mais o carro, não tem mais a roda, ouvido quebrado para os caras roubar o rádio. Quem é responsável disso aqui? Isso queremos saber. Eles, como eu falei, né? Eles estavam aqui fazendo o serviço deles. Agora eles pararam, não sei por quê. Isso nós queremos saber. E quando chove isso aqui, vocês ficaram um dia chovendo, vocês vinham aqui calcular, fazer um cálculo, de manhã cedo, com o seu colégio ali, Baltazar, começa 15 para as 8, alunos aqui passando entre 7h30, com um saco nos pés, de sacola de mercado, para não sujar os tênis. É ruim. E pessoa que resbala, a minha esposa me trabalha, ela chega de certo horário, às vezes não tem nem os cheios em casa. Eu até me arrei outro dia, tem que houve os tênis por abaixo. Então, se é para começar, termina. Não, então, deixa como estava antes. Antes estava ótimo. Não estava em 100%, mas se é porque assim, prefiro como era antes. Por que no centro eles arrumam tão bem feito? E por que nas vilas eles fazem umas porcarias? Vocês chegaram a entrar em contato com a prefeitura? Não, não adianta. Ela é a prefeita aquela, né? Ela vai negar, sei lá, não tem nem como conversar com ela. É sempre vai dizer que não pode, como muita gente reclama, vão lá e não conseguem conversar com ela. Fazer o quê? Então vou ficar em casa. Deixar como está agora. É só pegar, graças a Deus, vocês estão aqui, né? Ver se adianta alguma coisa. Porque senão, não vai adiantar, vai ficar assim. Tem bairros aí que eu já passei, tá ó. Fizeram com esses canos que eles colocaram, até agora não botaram mais os pés. E aí não há pouca vergonha? Já no bairro Noêmia, a promessa se arrasta há mais de 20 anos. A ação mais recente é datada de 2023. Os moradores relatam que a rua Ricardo Rodolfo Germano Dreves é a única dentre as de acesso a Marcelo Gama que não tem nem calçamento, nem asfaltamento. A ação mais recente, que deu um pouco de esperança, aconteceu no final do ano passado. Há 20 anos passa governo, passa gestão, né, e promessa não se cumpre nada. Então precisamos ter uma resposta do poder público, porque é um impasse, né? E todos os moradores aqui, nós estamos em poucos aqui, mas tem muitos que gostariam de estar aqui também reclamando dessa situação, pedindo providências do poder público. Desde que a canalização da via foi concluída, no final de 2023, nenhuma outra ação foi realizada, restando apenas os amontoados de terra que prejudicam o acesso às moradias na rua, o que já foi alvo de pedido de providências à prefeitura. Pedido esse ainda não atendido. Foi feito o pedido de providência da retirada das terras, da entrada das casas, né? Inclusive a minha cunhada ali tem a casa bloqueada. Foi bloqueada por causa da terra, ela tem que acessar pela garagem. Não tem como acessar o portão de entrada. Conversei, né, com o pessoal da Secretaria de Planejamento e eles falaram que a verba já estava aqui, que a empresa já tinha sido contratada e que eles iam começar em breve, muito em breve. Só que esse em breve já passou tantos meses, tanto tempo e ainda a gente não tem visto nada. Então a gente está esperando, se já tem uma verba, se já tem uma empresa contratada, por que ainda eles não começaram, né? É isso que a gente quer saber, essa resposta. E essa informação tu obtiveste quando? Na Secretaria do Planejamento, há uns 4 meses atrás, mais ou menos. E desde que tu tiveste esse contato, nenhuma outra ação de máquina ou de prefeitura se viu acontecer aqui na tua rua? Eles vieram um dia com a máquina, tiraram um pouquinho de terra, muito pouquinho, e foram embora. Uns 10, 15 minutos assim de trabalho. Isso que aconteceu. Em resposta aos questionamentos enviados pela produção do NT Sul sobre eventuais prazos previstos para a finalização dessas obras de calçamento e asfaltamento, a secretária do Planejamento, Vanessa Chazer, respondeu por meio de mensagem o seguinte: sobre a Rua Francisco Antônio Dias, no bairro Marina, abre aspas, a empresa está executando de acordo com o cronograma. Eles irão retornar nos próximos dias, fecha aspas. Já a respeito da rua Ricardo Rodolfo Germano Dreves, que fica no bairro Noêmia, ela afirmou o seguinte, abre aspas, que está no cronograma da pavimentadora Jantes, que está executando tudo de acordo com o cronograma da obra e que a empresa faz primeiro toda a parte de drenagem. Então, os moradores terão de ter um pouco mais de paciência, fecha aspas.
O NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. Até segunda-feira. Tchau!